Saúde e bem-estar animal no período de transição. Hoje vamos conferir o segundo episódio. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. As vacas que entram no período de transição, ou seja, 3 semanas antes até 3 semanas depois do parto, estão numa fase crítica. As mudanças que ocorrem durante esse período impõem, então, enormes demandas fisiológicas. As práticas de alimentação e o manejo usados nas últimas semanas de gestação afetam profundamente a incidência de doenças no início do período de lactação. Diante disso, os programas nutricionais são determinantes para o sucesso desse período. As adequações das dietas, visando a adaptação ruminal, com formulações adequadas no pré-parto e no pós-parto, são fundamentais para o bom desempenho das vacas durante a lactação. As estratégias de formulação visam quantidades adequadas de carboidratos, proteínas, lipídios, minerais e vitaminas, bem como aditivos pertinentes que objetivam potencializar a adaptação da microbiota do rumen, a qual será responsável pela fermentação dos alimentos e pela produção dos principais ácidos graxos voláteis, fontes majoritárias de energia utilizadas pelos ruminantes. No nosso segundo episódio sobre o assunto, a professora e palestrante Lívia Magalhães, que participou da webinar realizada pela Milk Point com o tema Saúde e Bem-Estar Animal no período de transição, diz que as vacas percebem quando estão nesse período. Então, a gente tem que entender que esses animais, quando eles estão nesse momento de período de transição, eles são capazes de perceber, a percepção deles é muito grande. E não só nesse momento, né, desde a hora que ele nasce. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a percepção dos animais, ela está relacionada com esse sistema límbico, que é um dos sistemas mais antigos que a gente tem quando a gente fala de mamífero, e que, por sua vez, os ruminantes também têm. O que o sistema límbico, ele é responsável? Por todas as emoções, por todas as sensações que o animal tem. Então, se ele sente medo, se ele sente calor, se ele sente frio, se ele se sente incomodado com um grupo desconhecido que foi inserido lá na fazenda, no qual ele não estava adaptado, esse sistema límbico é acionado. A partir deste acionamento, num esquema fisiológico aí, que a gente não vai entrar em detalhes, a gente sabe que a glândula adrenal, ela é afetada, e nisso a gente tem a produção do hormônio chamado cortisol, o hormônio do estresse, que muitas pessoas falam. E esse hormônio de cortisol, por sua vez, tem correlações negativas com várias outras características que são de interesse nosso. Então, o que quer dizer isso? Se eu aumento o cortisol, eu diminuo a ocitocina, que é aquele hormônio que eu preciso para a descida do leite lá naquele momento que a vaca vai estar na sala de ordenha. Se eu aumento o cortisol, eu posso diminuir alguns hormônios reprodutivos, e isso baixar a eficiência reprodutiva da vaca. E um outro ponto importante é que esse cortisol, ele tem relação também com a baixa imunidade do animal, ou seja, ele pode afetar a resposta imune, essa resposta que é tão importante nesse momento de transição. Quando a gente acompanha os trabalhos, esse é um trabalho de Journal Body Science que eu sempre utilizo ele é de 2014, comparando, pessoal, a questão da secagem. Então, vamos começar do começo, né? Vamos supor que nós estamos falando de multíparas, e nós estamos falando que nós vamos fazer o manejo de secagem das vacas. A importância de nós respeitarmos os 60 dias antes da aparição. Olha só que bacana esse trabalho. Esse trabalho mostrou que uma secagem com 60 dias antes, na lactação subsequente, ou seja, na próxima lactação, essa vaca holandesa, ela produziu 10.538 quilos de leite. Quando eu comparo com uma secagem somente com 45 dias antes, ou seja,
não vou tirar 15 dias, né? Tá produzindo bem, vou estender um pouquinho, não vou secar com 60, não, vou secar com 45, e porque eu vou aproveitar esses 15 dias de leite que a vaca produz. Esse trabalho mostra que essa vaca foi capaz de produzir 9.638 quilos. Se você for ver a diferença, pessoal, é uma diferença muito grande em relação ao que você vai colher lá na lactação futura, que às vezes você não compensa fazer essa secagem dos 15 dias, o ganho que você tem nesses 15 dias, ele é muito inferior ao que você vai ganhar quando você respeita esse período de descanso dos animais. Porque quando nós estamos falando desse período de descanso, nós estamos falando de animais que vão recuperar melhor os seus tecidos, do úbere que faz a produção de leite ser melhor. Nós estamos falando de uma vaca que vai ter mais energia para ter uma boa condição corporal. Isso é importantíssimo hoje, quando a gente fala no período de transição. Nós, por mais que as vacas tenham aquela dificuldade, que eu vou falar no próximo slide, em relação à ingestão dos alimentos, nós temos que criar estratégias para que essa vaca vá parir com uma condição corporal boa. E aí eu falo de uma condição corporal por volta de 3,5, para ser mais exato, 3,5. Porque a gente sabe que logo após esse período de parição, ela vai passar pelo pico de lactação, e isso desgasta muito. Então, se essa vaca pare com 2,5, com 3, certamente ela vai chegar no pico de lactação com uma condição corporal mais baixa. Quando ela pare próximo aos 3,5, a chance dela chegar no pico de lactação com o score corporal 3, que é o desejável, para ela ter uma boa produção nesse pico de lactação, é muito maior, pessoal. E como é que a gente faz isso? Adoção de manejo. Então, a gente determinar os dias que nós vamos secar as vacas e o período de descanso que ela vai ter é a peça fundamental para que a gente tenha animais passando bem por esse período de transição com vistas para o bem-estar animal. Aliada à adaptação ruminal, a prática da utilização de dietas com cargas negativas, dietas aniônicas, que elas são chamadas de dietas aniônicas, já está bem consolidada na literatura e é muito utilizada nas fazendas comerciais, com foco em minimizar os casos de hipocalcemia clínica e também subclínica, e a cascata de eventos também negativos que podem ocorrer em consequência ao parto. De acordo com o trabalho do grupo do Dr. LeBlanc, publicado no ano 2006, 75% desses distúrbios, como retenção de placenta, metrite, cetose, deslocamento do abomaço e também acidose ruminal, que podem causar descartes, ocorrem nos primeiros 30 dias, em relação à data do parto. A professora Lívia Magalhães deu dicas também sobre alguns cuidados necessários que vão impactar no período de transição, pensando sempre no bem-estar animal. Então, algumas estratégias importantes aqui são os cuidados no pré-parto, né? Olha só. Outra coisa que é importante no período de transição, hierarquia de dominância. O que acontece? Quando eu coloco no período de transição vacas e novilhas juntas, nesse momento do pré-parto, eu dificulto ainda mais essa questão da ingestão de alimento. Por quê? É sabido que quando eu coloco uma novilha, que é um animal que ainda não pariu, mas está prenhe, está lá, com uma multípara, geralmente há uma disputa por alimento, e essa multípara, por ser maior e mais pesada, ela pode atrapalhar a chegada dessa novilha, que é mais nova, menos experiente, ao coxo de alimentação. E isso eu já posso ter déficit na condição corporal. Então, olha só que bacana. Se eu entendo que essa hierarquia de dominância tem um papel importante, ela tem uma relação direta com a quantidade de alimento que esse animal vai ingerir, eu já começo a pensar, então, se eu sou uma fazenda grande, eu tenho que separar as novilhas das multíparas. Se eu sou uma fazenda pequena, poxa, eu tenho 5 animais, 6 animais, eu preciso separar? Não, você pode aumentar o número de coxos, né? Por exemplo, você pode deixar um coxo para as novilhas, um coxo para as vacas. E aí, se a novilha não consegue se aproximar num coxo, ela tem outro. Lembrando que a gente tem falado muito que as vacas que estão em lactação, elas precisam de um coxo linear de 70 centímetros por cabeça.
Quando a gente fala do pré-parto, a gente fala um pouquinho a mais, a gente fala de 90 centímetros, justamente para melhorar a chegada desse animal no coxo, e para que ele se sinta mais à vontade para comer, o que é tão importante, tá? Porque a gente sabe que tem essa menor ingestão de alimentos, maior demanda de nutrientes, por essa condição fisiológica que o animal tem. É muito importante, as fazendas hoje estão adotando isso, que é o quê? Aumentar a ingestão de fibra longa para esses animais, para que eles não tenham uma condição corporal muito grande, não acumulem gordura, porque isso não é importante, não é interessante nesse momento, mas que consigam manter uma boa condição corporal. Tudo isso para evitar o quê? O balanço energético negativo, ou seja, a minha vaca demanda muito, mas ela não consegue comer aquilo que ela demanda, e aí eu tenho problemas lá na fazenda, tais quais hipocalcemia, retenção de placenta, doenças infecciosas como a mastite clínica pós-parto. Então, tudo isso a gente consegue evitar entendendo um pouquinho o comportamento dos animais e entendendo como é que eu posso melhorar esse domínio do ambiente, porque esse é um período de grande desafio. Aqui algumas estratégias como melhorar a dieta, nessa questão da fibra longa, é um ponto importante. Ter um ambiente limpo, se é um ambiente, principalmente se esse animal vai parir lá, se a bezerra vai ter contato com esse ambiente, aí é mais importante ainda a limpeza deste ambiente. Temos que minimizar estresse, evitar a troca de lotes. Se eu vou fazer algum protocolo veterinário, com alguma vacinação, alguma aplicação de medicamento, que isso seja feito no dia em que eu vou colocá-la lá no pré-parto. E tentar evitar esse tipo de manejo durante esse momento do pré-parto, que nós estamos falando aí por volta de 30 dias antes do animal parir. E promover o conforto, pessoal. Aqui é uma condição ideal de score, como eu falei para vocês, 3,5. E como que a gente melhora esse conforto, né? A gente pode melhorar com sombreamento, com áreas com boa drenagem, melhorar a inclinação do terreno, o controle no acúmulo de dejetos. Então, tudo isso faz com que este local do pré-parto seja melhor, mais fácil de adaptação desse animal, para eu conseguir chegar nessa condição corporal de score 3,5. Isso aí é uma luta com o produtor, que às vezes fala para mim que ele não consegue, que o animal dele vai parir com 2,5, porque ele não come, porque ele não consegue chegar. Pessoal, com um bom planejamento, vocês entendendo tudo isso que eu estou falando para vocês em relação às estratégias que podem ser lançadas nesse momento de sensibilidade do animal, a chance de você conseguir ter um animal nessa condição é muito boa. E pensa que o score corporal ideal para ela estar em lactação é o score 3. Então, se ela vai perder este meio ponto aí, não vai ser um problema para você. Então, isso é uma questão de planejamento. Tá? O local do parto, ele deve ser limpo. Eu tinha fotos disso aqui, não está aparecendo, mas ele deve ser limpo, arejado, sombreado e de fácil observação. Então, quando a gente vai ter esse local do pré-parto, o monitoramento, ele é importantíssimo. E entender que os locais de parição, pessoal, eles não devem estar contaminados, eles devem ser bons, assim como eu falei para vocês, principalmente na questão de infestação de carrapatos. E a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto aqui no seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural, portanto, fique sempre atento, ok? É isso aí. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã